Olá, eu me chamo Tássio Lirgum, sou instrutor de sistemas aqui na Tron e na aula de hoje eu demonstrarei para vocês como realizar o cadastro dos riscos ambientais dentro do módulo da medicina do trabalho e a posteriori como enviar esse evento para o social. Show? É muito simples, é só processual e eu vou deixar isso bem claro para vocês agora na minha máquina. Vamos lá. Bom, então a gente acessa aqui em movimentos, riscos ambientais. Irá aparecer para a gente aqui a relação de empregados, no caso eu deixei só um, para melhor visualização. Canto esquerdo inferior, nós vamos editá-lo. Eu já deixei aqui um exemplo, para mostrar para vocês aqui já preenchido, porque como eu falei, é processual, ou seja, é um passo a passo, é algo que você vai ter que conferir, vai ter que ler, vai ter que preencher. É muito simples, porém processual. Vou mostrar para vocês aqui já preenchido. No meu caso, eu vou editar. No caso de vocês, se não tiver nada aqui, basta inserir. Está bem evidente aqui. Inserir, editar. Tá? No caso de vocês, insiram. Então aqui, como eu já deixei preenchido, código do empregado, a data da avaliação, data de vencimento, vocês vão colocar, data de exposição inicial, data de exposição final, caso tenha, e aqui já deixando algo importante para vocês, bem elucidado, tudo que tiver com a descrição vermelha é obrigatório ser preenchido. Tudo que tiver com a descrição em preto não é obrigatório. Então tem alguns aqui que não precisa preencher ou até não tem, tá? Por exemplo, data de vencimento e data de exposição final. Pode ser que não tenha. Esses dados vocês terão que tê-los em mãos. Mas observação, por exemplo, aqui que está em negrito, que está preto, é necessário preencher? Se você tiver algo para preencher, é importante, né? Porque em algum momento você pode precisar desses dados, por mais que não sejam obrigatórios. Show? Então, preencheu todos os dados aqui, ambiente de trabalho, só clicar na setinha e selecionar. Não tenho, vocês não cadastraram anteriormente aqui em cadastros, esse ambiente de trabalho, não tem problema. Só clicar em inserir. E da mesma forma, as opções são auto-evidenciáveis, porém processual. Vocês precisam ter esses dados em mãos. Coloca a descrição, o tipo de inscrição do seu CNPJ, KIPF, preenche aqui, local do ambiente e fatores de risco. Está tudo bem claro para vocês. Sensacional. Descrição das atividades desempenhadas. Se vocês quiserem digitar manualmente, né, de forma bem detalhada, porém sucinta, não pode ser algo muito grande, preencham aqui manual, só selecionar e digitar, ou selecione aqui também, editar, enter. Deseja buscar a descrição dos cargos empregados, isso aqui vai ser puxado automaticamente desde o cadastro que vocês fizeram lá, de acordo com o cargo preenchido por ele. No caso aqui eu deixei um exemplo, auxiliar geral. Show? E aí tem todos as práticas embutidas dentro disso aqui, que tem que ser trazida para cá. Mas só um exemplo que eu deixei. Fatores de risco, e aí a gente também insere. No meu caso eu vou editar, só para mostrar para vocês. E aqui vocês podem ver que é bem processual, mas não tem segredo. Descrição do agente de risco. Tem a setinha aqui, já tenho cadastrado. Só deixar como teste. Descrição do agente de risco. Vocês podem deixar também com a mesma nomenclatura. Código de agente de risco também vai ter selecionado aqui. Tá, qual que eu uso? Como cada caso aqui é um caso, então vocês têm que verificar de fato com um profissional da saúde, ou se eles tiverem entregado para vocês o papel, o documento, vai estar lá. Tá tudo aqui bem explícito, é só você selecionar. Critério de avaliação, quantitativo ou qualitativo. Técnica utilizada, também vai ser cadastrado lá na aba de cadastros. A gente mostra para vocês em outras aulas essa parte específica de cadastros. Intensidade, concentração, dose ou unidade. Também aqui bem simples de selecionar. Só de fato abrir aqui e conferir de acordo com os dados que vocês têm. Implementa EPC. Isso aqui já começa a ficar um pouco mais importante porque isso aqui vai interferir na habilitação de outras abas. Então, por exemplo, não se aplica e deixo aqui desabilitado. Vocês podem ver, não consigo mexer nem clicar. A partir do momento que eu coloco aqui implementa, ele já aplica para a gente aqui outras informações. Vou dar um tab. Aqui embaixo também, sim, se implementa ou não. Vou dar um tab. Não se aplica, vou colocar aqui utilizado, tudo como utilizado para vocês verem que pode alterar aqui. Por exemplo, agora, quando a gente alterou aqui os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Coloquei aqui utilizado, e aqui embaixo os EPIs são eficazes, vou colocar sim, e aqui a gente pode já cadastrar. Então, só clicar em inserir,
Lançamento de EPC. Ó, se não tiver aqui é porque não foi cadastrado anteriormente. Então vocês precisam cadastrar o EPC anteriormente para ele aparecer aqui. Tá? Tudo vai ser na aba de cadastro e a gente tem treinamentos específicos para isso. Lançamento de EPI também já foi lançado anteriormente, como vocês podem ver. Aparece para a gente aqui o capacete, lá na aba de cadastros. Então, só vocês verificarem cadastros, caso tenha que lançar alguma coisa aqui. E como eu já falei, de acordo com o que a gente vai habilitando aqui, ele habilita para a gente uma norma regulamentadora. E que é só ler e conferir mesmo, como se fosse uma prova subjetiva. Então, não tem segredo. Por exemplo, foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI, por inviabilidade técnica, insuficiência ou integridade, interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial. Então, é uma pergunta muito subjetiva, tá? Vai depender de cada um de vocês, sim ou não. Então, é só ler e conferir. Tá? Nessa parte aqui eu não vou perder tanto tempo, porque é muito subjetivo, não faz sentido nenhum. É só ler e conferir, cada caso é um caso. Por fim, realiza check-in. No meu caso aqui eu vou fechar, porque eu já tenho isso tudo lançado, tá? Só estava demonstrando para vocês como é que lança. E lá no e-social, gerar e-social, 2240, condições ambientais de trabalho, fatores de risco, check-in. Marca aqui, confere se está como inclusão e realiza check-in. É isso, gente, não tem segredo. Tá? Como eu falei para vocês, esses dados aí vocês vão ter que tê-los em mãos. Tá? Se eu não tenho, façam esse preenchimento aqui com um especialista nessa área de saúde, beleza? Seja um engenheiro da saúde, seja um médico ou algo relacionado, perfeito? Muito obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos nos próximos episódios.